Muito bem, estamos no ar com mais um episódio do nosso JaiCast, um produto com a marca Jai Notícia. Na velocidade dos acontecimentos, acesse jainoticia.com.br. Com a gente, Sene Produtora, 3S Distribuidora e o Poder das Milhas. E a partir de agora, nós vamos conversar com o especialista na área previdenciária, Dr. Valmir Valença, um dos advogados mais renomados do estado de Alagoas, do Agreste Alagoano, do Nordeste do Brasil, porque a atuação dele não se limita só no Agreste, só em Alagoas. É Brasil além fronteiras, a gente pode dizer assim, porque o homem é requisitado e é especialista no que faz. Dr. Valmir Valença, seja bem-vindo ao JaiCast. Muito obrigado, desde já, por aceitar o convite do nosso podcast para estar aqui esclarecendo, batendo um papo com a gente sobre as dúvidas na área previdenciária e também sobre a formação de novos advogados. Como o mercado tem absorvido ou pode absorver os novos advogados que se formam a cada ano aqui em Arapiraca, em toda a Alagoas, em todo o Brasil. Seja bem-vindo ao JaiCast. Tá joia, Edival. Muito obrigado pelo convite. Já é notícia, JaiCast. Me senti muito acolhido aqui nas dependências de vocês e vamos para frente, vamos bater um papo. Ok, vamos conversar. O doutor Valmir Valença, ele é advogado previdenciarista, ele atua no Agreste Alagoano, atua também em todo o Nordeste. E essa foi uma descoberta recente dessa capacidade de atuar não só em uma cidade, não só em um estado, mas abrir aí as portas do escritório, levar a experiência profissional para outras unidades da federação. E ele, doutor Valmir Valença, que não começou já a sua vida profissional como advogado, né? Antes, a sua vida profissional, ela começou no Ministério Público Estadual. É isso? A gente conversava aqui em off, o senhor falava sobre isso. Conta pra gente qual foi a principal inspiração e a motivação de deixar a carreira no Ministério Público Estadual e se dedicar à advocacia e depois o porquê escolheu aí a área previdenciária. Joia, Edival. Eu trabalhei com meu pai, eu fiz outros cursos, comecei a fazer engenharia eletrônica na Universidade Federal de Pernambuco, morei em Recife. Depois viajei para passar umas férias com a minha irmã em Belo Horizonte, ela fazia medicina lá, e eu acabei trancando o curso de engenharia e comecei a fazer administração de empresas em Belo Tudo Horizonte. a ver. Mas aí eu percebi que a minha área era mais humanas, né? Engenharia era uma coisa muito voltada para os números, né? Eu tinha que entregar muito resultado, muito sentado na frente de uma tela, fazendo cálculos. E aí eu percebi que a minha área ela se relacionava mais com o ser humano, com os relacionamentos. Então eu suspendi, tranquei o curso de engenharia e comecei a fazer o curso de administração. Isso em Belo Horizonte. E aí, com as adversidades da vida, acabou que minha mãe separou do meu pai e eu fui morar no Maranhão. E como eu gosto muito de estudar, ali no Maranhão eu passei uns 3 anos parado e tinha curso de Direito em toda esquina. Toda esquina tem um curso de Direito. Era na época do governo, acho que do primeiro governo do PT, do Lula, e estavam faculdades estourando em todos os lugares do Brasil. Foi aquele boom da interiorização das universidades, né? Muita faculdade particular, eu acho que o FIES, né, o ProUni na época. E aí eu comecei a fazer o curso de Direito para não ficar parado, porque realmente eu gosto de estudar. E quando eu comecei a fazer, eu me identifiquei por demais com o direito constitucional, o direito do cidadão. E aí foi uma expansão de percepção que aconteceu quando eu entrei nesse curso. Mas eu não queria trabalhar como autônomo, eu queria ser concursado, que também naquela época foi onde também deu uma certa seriedade mais nos concursos. Os concursos passaram a ser mais pujantes, com mais frequência, com a quantidade de vagas significativas. E aí eu digo, não, vou ter o meu salário fixo, né? Vou ter o meu fixo, e comecei a estudar para concurso público. Ainda no 9º período eu consegui passar na OAB, né? Primeiro, você pode fazer antes de terminar, né? Então, no 9º período, você já pode fazer a prova. Eu fiz a prova, tive a honra de passar no primeiro exame da ordem. E também fiz esse concurso para o Ministério Público aqui do estado de Alagoas. Aí eu já estava em Alagoas. Já morava aqui? Já morava aqui. Eu comecei no Maranhão o curso, mas terminei aqui em Alagoas. E aí consegui passar. Eu trabalhei com a doutora Rita Steccone, promotora, em São Miguel dos Campos, no Juizado e Promotoria da Infância e Juventude.
Passei 7 meses lá. Foi quando eu concluí o curso. Sendo que aí eu fazia muito assim, a mesma... todos os dias assim, era uma rotina que se repetia. E como a minha vida sempre foi muito dinâmica também... um detalhe. Antes disso, eu passei no concurso de estagiário da Justiça Federal. Era um concurso difícil, eu acho que é ainda. Tinha prova objetiva, tinha prova subjetiva e uma prova oral para poder entrar no estágio da Justiça Federal. Mesmo para ser estagiário é difícil. É. E aí eu tive também o privilégio de ali ser estagiário da primeira vara, que era do doutor André Granja. E passei um tempo lá, depois ele me convidou para ser estagiário da terceira relatoria. Então eu via como que as coisas funcionavam dentro da Justiça Federal. E ali foi o meu primeiro contato com o direito previdenciário. Porque na Justiça Federal, eu não tenho a noção exata, mas certamente mais de 90% dos processos que correm dentro da Justiça Federal tem como réu o INSS. O INSS é o maior réu do Brasil. É o INSS quem tem maior número de causas, né, figurando no polo passivo, ou seja, como réu, é o INSS. E eu descobri isso ao fazer estágio dentro da Justiça Federal. Pensei que ia haver vários tipos de matérias, mas era muito direito previdenciário. E ali eu percebi que o pessoal fazia, mas assim, fazia muitas coisas esdrúxulas, né? Tinha gente que pedia salário maternidade para o homem, para o pai, né? E assim, para quem está no ramo do direito, é óbvio que o salário maternidade, quem tem direito a perceber o salário maternidade é a mãe. Então, assim, a gente via muitas barbáries, inclusive, assim, dentro dessa atmosfera, né? E aí, depois quando eu saí desse estágio, comecei a atuar no Ministério Público, sendo que sempre vinha na minha cabeça isso, né? Tipo, poxa, eu estou fazendo aqui... Eu fazia com regularidade as mesmas coisas ali no Ministério Público. Sendo que ficava na minha cabeça isso, né? A possibilidade que eu tinha de fazer algo diferente na rua, no campo. E eu acho que foi esse impulso de fazer algo diferente que me jogou, digamos assim, no universo da advocacia. Então, o senhor gosta de ter ter uma mudança no dia a dia na atuação. Sabe que está ajudando algumas pessoas, ou muitas pessoas, mas não é aquela pessoa de estar ali no escritório, de estar na frente do computador todos os dias, levando uma vida de uma rotina programada já. Sai de casa às 8 da manhã, vou chegar às 17 horas ou às 18 e o trabalho vai ser esse, pegar papel, estar na frente do computador. Não é isso que serve para o Dr. Valmir Valença. Eu admiro muito e tenho grandes amigos que fazem total sentido isso, né? Meu melhor amigo é meu irmão. Meu irmão é amigo e colega do Dr. Chalub. Dr. Chalub, defensor. É defensor público aqui do estado. Meu irmão é defensor também. E, por exemplo, o meu irmão acha muito... É do perfil dele. Inclusive, nós fomos sócios no início dessa minha jornada, né? Ele é advogado, eu também. E sendo que, por exemplo, para o meu irmão faz muito sentido, né? Para dizer assim, que eu tenho pessoas muito próximas, que eu quero um bem gigante e que está tudo bem, porque as pessoas são diferentes. Mas, de fato, a advocacia, eu acho que ela... Dependendo de onde você se posicione, né? Tem advogados, por exemplo, que trabalham junto conosco, que fazem isso, né? Que tem uma certa rotina, digamos assim, né? Que chega, que vai ver as intimações, que abre. Então, eu acho que é muito do perfil de cada indivíduo, né? Seja na profissão que for. Mas, de fato, o meu perfil é mais talvez de relacionamento, de ir para campo, né? De entender aquelas demandas pontuais no campo. Como é que isso está acontecendo? Quais são as dores de quem está vivenciando aquela demanda? Doutor, o senhor disse que fez ainda o exame da ordem quando estava no 9º período de Direito. E o senhor estava cursando em outro estado? Não, eu comecei no Maranhão, no estado do Maranhão, na cidade de São Luís, capital. Mas aí eu acho que no 4º período eu vim para Alagoas. Quando você fez o exame da ordem aqui em Alagoas? Fiz aqui em Alagoas. Esse seu exame, ele... é de nível nacional, a ordem, isso, independente da unidade da federação, onde você faça a prova, mas é um registro geral para o país inteiro. Não tem diferença nenhuma. Todo mundo tem a liberdade de atuar, é um advogado com
OAB em qualquer parte do território nacional. Isso. A prova é nacional, né? Nacional. Doutor, agora trazendo essa parte da área previdenciária. O senhor disse que a 90% o maior réu do Brasil é o INSS. Todas as demandas do INSS, quem quer ingressar com uma ação contra o INSS, seja requerendo uma aposentadoria, um benefício, um auxílio, é sempre na Justiça Federal ou a Justiça Estadual também cuida dessa parte? Como é que se dá essa divisão? O que é que vai para a Justiça Federal, o que é que fica na esfera estadual? Ótimo. O que é que acontece? Toda demanda que for contra um órgão federal, via de regra, ou seja, a regra é que ela seja protocolada, esse pedido seja feito na Justiça Federal. Uma grande vantagem dessa divisão, porque, por exemplo, né, se a gente fala de crimes, né, entre indivíduos, entre cidadãos, vai correr na Justiça Estadual e não na Federal. Se a gente está falando de um processo de separação, de divórcio, de inventário, por exemplo, esses processos vão correr na Justiça Estadual. Por quê? Porque em nenhum dos polos figura um ente, ou uma autarquia federal, um órgão federal, né, uma pessoa jurídica federal. Então, como nas demandas previdenciárias, quem geralmente indefere o benefício, quem indefere o benefício necessariamente é uma autarquia federal, que é o INSS, você só pode litigar contra o INSS na Justiça Federal, que é quem compõe, quem tem a competência de julgar esse tipo de litígio. Ok. Doutor, sobre ainda essa questão, quando se entra na justiça contra o INSS ou qualquer uma outra autarquia, independente do nível dela, da esfera, na verdade, existe um tempo padrão onde a justiça pode dar um resultado, dar esse veredito, dar o deferimento ou indeferimento do pedido ali de uma forma mais rápida, se na justiça estadual ou na justiça federal, ou é independente da esfera que esteja ocorrendo o processo, e sim da questão da vara, daquela demanda, se tem uma alta demanda ou não naquela área? Essa pergunta, ela traz várias possibilidades né, de caminho para a resposta. Porque o que acontece? Na verdade, para você demandar, talvez seja essa uma dúvida que precisa ser esclarecida para quem está nos ouvindo. Por quê? Via de regra, geralmente, a gente não dá entrada já na Justiça Federal. A gente só dá entrada na Justiça Federal quando esse benefício ele é pedido e ele é negado. Então, geralmente, o que é que você faz? Você pode fazer esse pedido pelo aplicativo. Hoje em dia você entra no site, pode baixar, pode fazer pelo celular, a inscrição, a possibilidade, o requerimento desse benefício. E aí o INSS ele tem uma previsão de data para a entrega, sendo que esse prazo ele é impróprio. O que é um prazo impróprio? É que se ele não for cumprido, não há penalidade nenhuma. Há benefícios hoje que podem ser concedidos de forma automática. Você preenche, você envia toda a documentação com todos os requisitos pré-estabelecidos e pode ser que ao fazer o requerimento, ao você enviar esse pedido, automaticamente ele já seja concedido. Há essa possibilidade. Inclusive, varia muito de acordo com, às vezes, os modelos e os governos. Né? Por exemplo, no início do governo atual, a gente conseguiu ter um grau de aprovação muito rápido e muito fácil até. Sendo que com o passar do tempo, se percebe que não pode fazer assim, né? Porque aí acontecem muitas fraudes e depois o próprio governo abre possibilidade de revisão de benefícios. Então, se a gente faz rápido demais, a gente pode incorrer em erros e pode cair em fraudes, que acontece muito. Mas também, se a gente faz de uma forma muito morosa, pode acontecer daquela pessoa que está pedindo chegar a óbito. Acontece de pessoas terem direito, pedem, às vezes está com uma doença extremamente séria, como câncer, por exemplo, ou um estágio avançado de uma outra enfermidade, que o tempo passa e o benefício não é concedido. Então esse recurso acaba ficando para os herdeiros, que não é o sentido da Previdência. Né? A Previdência ela vem para socorrer os que estão em situação de vulnerabilidade. Então, se a gente consegue um indeferimento pelo INSS, com esse indeferimento a gente pede na Justiça Federal, e aí o prazo ele não é um prazo comum. Se for um benefício que passa por alguma perícia para comprovar uma incapacidade física, uma doença, por exemplo, é um benefício que vai demorar mais.
Por quê? Porque ele não vai depender somente da audiência, não vai depender somente do juiz. Vai depender de um perito, alguém que é especialista, no caso um médico, para poder comprovar essa enfermidade, se essa enfermidade existe e se essa enfermidade gera incapacidade. Dependendo da complexidade de cada caso, pode demorar mais. Demora mais. Então, doutor, o senhor falando aqui de prazos, me veio à memória o caso que foi o caso dos meus pais na hora da aposentadoria. São segurados especiais, né, como agricultores. E aí, minha mãe deu entrada na aposentadoria dela, a aposentadoria realmente que é do antigo Fuso Rural, não sei se ainda é essa nomenclatura, mas é segurado especial. E aí pegou o documento da terra, levou para o INSS e lá o INSS indeferiu o pedido dela. Cerca de 2 anos depois, ela recorreu na justiça, entrou na justiça e teve todo um prazo, acho que foi mais de 1 ano até acontecer o deferimento desse pedido de aposentadoria. E após ela ser aposentada, 1 ano depois, ou um pouco mais de 1 ano depois, o meu pai pega o mesmo documento, da mesma quantidade de terra, leva na mesma agência do INSS, lá apresenta algumas notas fiscais antigas, comprovando a atividade de agricultor, e o atendente do INSS diz, não, pode ir para casa, e daqui, no máximo, em 8 dias, pode olhar pela internet que vai dar o resultado se foi deferido ou indeferido. E com menos de 8 dias, está lá a aposentadoria concedida, sem precisar recorrer à justiça. No caso desse, foram usados os mesmos documentos, já que se tratava de marido e mulher. Quando acontece isso, onde vem quem faz esse julgamento? É o próprio sistema do INSS ou a pessoa? O ser humano que está atendendo ali, esse fator humano influencia no que o sistema vai autorizar ou não, num caso desse? A regra hoje é que a gente não tem mais esse serviço presencial, como foi no caso dos seus pais. A gente envia essa documentação via sistema, através do meu INSS, e aí vai para um banco de pessoas que fazem essa análise. Então, desde essa época, o servidor que está atendendo ali, ele faz a juntada da documentação. Mas quem faz a análise para ser deferido ou indeferido são outros servidores que, em muitos casos, não ficam nem na mesma unidade federativa. Certo? Há uma distribuição, não sei em que época foi que aconteceu, em que ano foi. Já tem um tempinho, mas acho que foi 2012, por aí. Em 2012 eu não tenho conhecimento de como que era, mas assim, hoje acontece uma distribuição desses benefícios para serem analisadas Brasil afora. Então, ok. A gente falando da área previdenciária, e quando se fala de aposentadoria, vem sempre à mente, inevitavelmente, a pessoa mais idosa, que já trabalhou uma vida inteira, que já contribuiu, e aí para se provar que tem esse direito, alguns ainda sofrem muito até conseguir esse direito, ter acesso à aposentadoria. Mas, se tratando disso, o que foi que motivou o Valmir Valença a ingressar nessa área da Previdência? Teve algum caso específico que você se deparou lá enquanto estava na Justiça Federal, ali como estagiário, de que disse, não, isso aqui está tão errado que se eu estiver atuando na área previdenciária, eu não vou cometer um erro desse e aí uma pessoa não será prejudicada por conta de um erro aqui tão besta, a gente pode dizer assim, mas que prejudicou alguém que já tinha trabalhado tanto? Eu sou um ser humano normal, óbvio, e quando eu fui para o mundo da advocacia, eu não pedi exoneração do Ministério Público para ser advogado previdenciário. Eu pedi exoneração da advocacia para ser advogado, porque eu entendia que eu precisava de uma dinamicidade, fazia mais sentido para mim. Agora, ao entrar no mundo da advocacia, a minha mãe teve câncer, ela foi diagnosticada com câncer aos 48 anos, e quando a gente descobriu o câncer dela, já estava metastizado. Nós fizemos o pedido, ela era dentista, a gente fez o pedido na esfera administrativa, numa agência em Maceió, e eu fui, não me apresentei como advogado, a gente fez o agendamento normal e fomos ser atendidos pela autarquia, né? E lá, a minha mãe levou uma xerox dentro da documentação que ela tinha, comprovando que ela tinha o câncer, através de exames, ressonância, PET scan, todos os exames necessários.
Sendo que ela tinha feito uma cópia da carteira de motorista dela, porque se levava Xerox na época. E sendo que ela levou uma cópia da carteira de motorista, sendo que ela levou a identidade. E pelo fato dela não ter levado a documentação original idêntica da cópia, ou seja, inclusive tinha uma máquina de Xerox vizinho ao servidor que nos atendeu. Ela tinha demorado, porque não é rápido, a gente faz o agendamento. Hoje está mais online, mas mesmo assim demora. Mas na época era tudo presencial. E aí, como ela não tinha levado, a cópia era da CNH e o que ela tinha levado era RG, o benefício dela teria que ser reagendado. E a minha mãe tomava quimioterapia de 15 em 15 dias. Ela tinha feito uma cirurgia urgente, o intestino dela tinha parado, e ela fez uma cirurgia que dividiu o peito, né, até embaixo, ao meio. Nesse dia ela estava de vestido, ela se desesperou, a gente não tinha condição financeira, e ela levantou o vestido para mostrar a situação que ela estava. E chorou, foi uma situação difícil. E ali eu percebi que eu tinha que... Até me emociona. E ali eu percebi que não era um pequeno problema que estava acontecendo. Né? Não era só porque tinham alguns advogados que pediam benefícios de forma errada, mas tinham muitos servidores. O próprio INSS não se movimentava para atender com dignidade aquelas pessoas. O meu pai, para se aposentar, também precisou da intervenção minha, quanto advogado previdenciário. Então, eu meio que saboreei várias facetas do universo previdenciário. Né? Eu fui estagiário de um juiz federal, onde mais de 90% dos processos que passavam pela nossa vara eram processos previdenciários. Eu trabalhei numa turma recursal, que é que faz a revisão, que faz os recursos, né, que revisam os recursos dos processos. Eu tive que atuar para aposentar meus pais. E eu percebia uma indiferença também quanto aos advogados que atuavam nessa área. Eu percebia que muitos dos colegas que atuavam nessa área atuavam na área porque era uma área que era lucrativa, porque dava dinheiro. E é um dinheiro relativamente rápido. Por quê? Porque corre na Justiça Federal, Juizado Especial. Juizado Especial, Justiça Federal, corre muito mais rápido do que processos na Justiça Estadual, por exemplo. Então eu acho que essa indiferença das pessoas frente a essa vulnerabilidade social que eu vivenciei com experiências pessoais, eu acho que me jogaram nessa atmosfera do previdenciário. E aí eu não podia fazer de qualquer jeito, nem fazer do jeito que já era sendo feito. Então qual é o meu diferencial? Que eu acredito que eu cheguei onde eu cheguei, né? Com muito orgulho. A gente está no Amapá, a gente está no Ceará, em Sergipe, né? Alguns lugares aqui, algumas comarcas aqui do estado de Alagoas, em Pernambuco. Eu penso que a gente conseguiu chegar onde a gente chegou porque a gente fez diferente do que estava sendo feito. Na época que eu comecei a atuar aqui, por exemplo, os servidores do INSS não atendiam os clientes que não tivessem a documentação de terra. Sendo que o que foi que eu entendi? O agricultor, ele não está preocupado com a documentação para se aposentar. Ele vem se preocupar com isso às vésperas da aposentadoria. A vida dele, ele passa numa luta pela subsistência. Aí o que acontece? Quando falta ali 2, 3 anos para se aposentar, é que ele começa a acordar para a documentação que ele vai precisar. E o INSS não abria possibilidade de requerimento sem apresentação da documentação de terra. Veja, hoje as pessoas estão mais instruídas, mas há 10, 15 anos atrás, eles não buscavam essa documentação. E era exigido, para poder o benefício ser concedido, o que chama contrato de comodato, um contrato de arrendamento, né? Um contrato de vínculo com a terra. E naquele momento, a gente conseguiu fazer através de requerimento administrativo, ou seja, dentro do próprio INSS, com que os benefícios fossem pleiteados, os processos fossem abertos, mesmo sem essa documentação. Por quê? Porque muitos dos meus clientes que eu rodava no campo, eu ia para o campo, rodava, fazia essa busca lá na zona rural, para entender e ouvir essas situações. Mas aí o que acontece? A pessoa, meu primeiro caso foi eu não lembro o nome dela agora, mas assim, ela só tinha um registro de um filho. O único documento que ela tinha os documentos dela, mas a única prova rural que ela tinha era que ela tinha a documentação de uma filha dela, sendo que naquela documentação da filha dela, tinha dizendo que ela, em 1973, se eu não me engano, não lembro o ano agora, constava que ela
ela era agricultura. Ela se declarou na época. Na hora do registro, os pais fazem o quê? Qual é a atividade profissional dos pais? Agricultor. Pois é, e assim, ninguém vai fazer uma declaração dessa ao registrar o filho com a intenção de usar na aposentadoria. Ele declara o que de fato ele é. E foi o primeiro caso assim que virou a chave para que a gente tivesse a trajetória que a gente teve. Porque a gente usou essa documentação, a gente conseguiu provar que ela era agricultura por características do próprio corpo dela, como ela falava, né, a aspereza das mãos, a rusticidade decorrente do apanhar do sol durante toda a vida. E aí a gente conseguiu fazer com que esse benefício fosse deferido. Então assim, era uma coisa inédita aqui em Arapiraca, por exemplo, na época. Porque geralmente só quem conseguia era quem tinha documento de terra. E eu consegui sem documento nenhum. Pelo contrário, eu consegui com um documento, mas que remetia à época que ela estava querendo declarar, querendo comprovar que era agricultura. E te peço desculpa para complementar, Edivaldo. Uma coisa que acontece muito, não sei se acontece ainda, mas eu acho que sim. Parte dos honorários que a gente cobra, ele já entra na conta do advogado. A gente percebe uma movimentação muito grande no sentido da previdência, de cobrança de honorários, né? Como que vai acontecer esse pagamento, sendo que hoje praticamente eu não conheço uma comarca no estado de Alagoas que não faça uma deferência, o juiz defere, fazendo com que parte dos honorários já sejam creditados direto na conta do advogado. Essa é uma informação extremamente importante. Veja, provavelmente seu pai, sua mãe, não sei se a sua mãe precisou ir para a justiça, o seu pai não. Mas quando você vai para a justiça, parte do dinheiro que sai, que o pessoal chama de atrasado, que na verdade é o retroativo, já entra na conta do advogado como forma de pagamento de honorários. E isso é algo extremamente importante, porque, infelizmente, tem alguns colegas que tratam isso como honorários sucumbenciais. Os honorários de sucumbência, ele é do advogado. Sendo que juizado especial federal não tem honorários de sucumbência. Então, esses honorários, essa parte dessa renda que é destacada, que é retida em nome do advogado, ela é parte de pagamento de honorários. Ela deve ser esclarecida para o cliente isso, certo? Eu vou dar um exemplo. Saiu R$10.000 de atrasado, para poder ficar um nome mais fácil, né, de retroativo. Sendo que dos 10 mil que o cliente tinha direito, 3 mil, cerca de 30%, já entra na conta do advogado. Sendo que na conta do cliente vai sair quanto? R$7.000. E muitos colegas, infelizmente, vêm a atuar de forma a receber os honorários em cima dos 7 mil que saiu para o cliente, sem deixar claro, sem apresentar a documentação de que parte desse dinheiro já entrou na conta do advogado mediante pagamento, como forma de pagamento de honorários. Então, assim, uma das bandeiras nossas atuar de forma transparente, clara, né? A gente tem um setor no nosso negócio, no nosso escritório, que entrega essa documentação. A gente chama quando o benefício é deferido, quando na verdade ele é concedido, quando ele é concedido, se ele for concedido administrativamente, se ele for concedido administrativamente, não tem essa retenção não. O próprio INSS entrega o dinheiro todo na mão do cliente, que foi o caso do seu pai. Ele recebeu todo. Mas se for judicialmente, tem essa parte de retenção que entra direto na conta do advogado. O doutor Valmir Valença, o que a gente vê pelo seu relato aqui é o princípio de transparência que o seu escritório tem, que a sua equipe de advogados tem com o cliente. Deixa claro para o cliente que o que sair desse retroativo, desse atrasado, uma parte a justiça já retém e vai direto para a conta do advogado, e o que for creditado direto na conta do cliente, aí o escritório faz esse acerto de forma clara com o cliente, que dependendo do tempo que dure essa ação judicial, pode ser que o escritório tenha custos a mais do que o que deveria ter ali no início da ação, se saísse com pouco tempo, porque algumas ações devem demorar mais, outras demoram menos. E aí, o que o escritório recebe a mais, além disso que é já descontado pela justiça, é um acordo claro de advogado do escritório com cada um dos clientes, é isso? Na verdade é o seguinte, eu acho que o grande diferencial a gente ouve muito esse ditado, né? O acertado não sai caro. É a gente deixar claro o que é que está acontecendo. Muitas vezes a gente precisa se movimentar, conseguir, por exemplo,
um aparato de exames e documentação médicas específicas para aquele tipo de doença. E às vezes o cliente tem possibilidade de conseguir um exame, às vezes de conseguir um atestado médico num formato específico. Então, a gente entende que devemos trabalhar, porque uma coisa é você identificar o direito, outra coisa é você transformar aquele caso em um processo. Esse caminho a gente precisa atuar. Eu penso que o advogado está aí lançado o desafio. O advogado que pretende militar na área previdenciária, por exemplo, ele não pode pegar uma lista, um checklist da documentação necessária para o benefício, entregar ao cliente e esperar que o cliente venha com essa lista de documentação ok. Porque é justamente aí onde mora o desafio. Porque muitas vezes esse cliente que está em situação de vulnerabilidade, ele está lutando pela sobrevivência. Muitas vezes para fazer uma atualização de cadastro de CPF, por exemplo, ele não tem o dinheiro para ir fazer essa atualização. Às vezes ele mora num sítio, né, bem distante da capital, bem distante do centro onde faz isso aqui, por exemplo, em Palmeira dos Índios. Como é que ele vai fazer para deixar a atividade dele para ir lá para fazer isso? Então, assim, esse apoio, eu penso que a gente deve dar essa estrutura também para pessoas que não a tenham. Agora, com relação à cobrança, né, de honorários ou com relação ao recebimento, uma dica que eu deixo forte aqui, eu entendo que talvez seja o ponto alto desse nosso momento, é que chama RPV. O pagamento chama-se RPV, é requisição de pequeno valor. Se for acima de 60 salários mínimos, é precatório. O governo paga através de precatório. Quem está pagando é o governo federal. Se for abaixo de 60 salários mínimos, é RPV. Essa documentação, quando o advogado avisa ao cliente que conseguiu o processo judicialmente, o cliente deve exigir esse documento. Chama-se RPV, que é a requisição de pequeno valor. É o documento que vai dizer quanto é que o cliente tem direito de receber decorrente daquela ação judicial. Então, na RPV, na requisição de pequeno valor, que deve ser exigida pelo cliente, ali vai descrever todas as verbas, tudo que foi decorrente do tempo. Quanto que vai sair para ele, quanto que já foi apartado para o advogado, retido na conta do advogado. E ali fica claro, quando a gente entrega essa documentação, quanto é que o cliente tinha direito, quanto é que já entrou para o advogado e quanto é que ele vai receber. Sem essa clareza, sem a entrega dessa documentação, o cliente fica às cegas. Ele vai para o banco receber um dinheiro que foi destinado para ele. Sendo que quanto já foi apartado, quanto já foi dividido, quanto já saiu para a conta do advogado. É uma conta que, infelizmente, é uma situação que, infelizmente, muitos colegas não falam. Sem sombra de dúvidas, isso foi algo que me tirou da cadeira. Né? Eu acho que dignificar o serviço, essas pessoas, muitas vezes, elas não são tratadas com dignidade nem dentro de casa. Às vezes, o próprio filho tem aquela pessoa, aquele idoso dentro de casa como um fardo. Se nós advogados ou as pessoas que estão envolvidas nisso não tratamos esse pessoal com dignidade, essa pessoa não vai achar isso em lugar nenhum. Hoje, na época que a minha mãe foi, não foi atendida com dignidade no INSS, sem sombra de dúvidas. E hoje nem essa possibilidade tem, porque é virtual. Então, nós que estamos envolvidos com pessoas que, via de regra, porque é o cara que passa a vida toda trabalhando no campo, quando ele está falando com um advogado, ele está falando com alguém que praticamente é a lei. O que o advogado fala para uma pessoa dessa, ele diz sim, senhor. Então, se a gente não faz essa movimentação, a gente que tem a informação, a gente que é instruído, quem vai fazer? Eu acho que entender isso foi o que fez a gente chegar onde a gente está. Eu acho que entender que a gente precisa dignificar esse serviço. Eu ouvia muito 2 tipos de reclamação. Um era com relação à clareza na cobrança e recebimento dos honorários por parte dos advogados. E a outra coisa era com relação à informação. Muitas vezes já aconteceu de eu conseguir um benefício rápido e tendo contato com o cliente, e outras vezes acontece da gente ter um benefício que demora muito mais, porque tem algumas nuances, às vezes o INSS apresenta alguns tipos de percalços, adversidades que acontece. O grande lance é que esse cliente, muitas vezes ele liga para o advogado não atende. Quando o advogado atende, dá informação que não é do processo dele, diz que está na mesa do juiz. Já aconteceu de eu esbarrar com pessoa na rua, eu parar para fazer uma caridade, esse cara foi no Ceará isso, o cara estava com AIDS, num estado bem complicado, bem avançado.
A irmã dele viu que eu cheguei, chegou para saber o que era. Na verdade, eu parei só para ver o que era que estava acontecendo. Eu vi que ele estava muito mal, estava sentado numa calçada. E aí, conversando, ela disse, não, tá esperando sair um benefício. Aí, na hora, eu pedi o CPF dele, perguntei se eu podia olhar. Ele estava esperando o benefício de um processo que não existia. E aí, ela tinha falado com o advogado tinha mandado uma mensagem para ela via WhatsApp, que estavam esperando a marcação de perícia. Veja, o cara ia a óbito. E não recebia. De um processo, esperando por uma perícia de um processo que não existia. Assim, eu fico meio, né? Então, assim, mas para dizer assim, sabe, Edeval, então, outro pilar do que a gente faz é uma central, nós temos uma central de relacionamento, porque, independente do tamanho do escritório, ele precisa se comunicar e dar a informação com clareza, objetividade, sem arrudeios. Em que pé está esse processo? Não adianta a gente ter a documentação toda, né, os requisitos, a gente tem lá o checklist, sendo que às vezes o advogado, por algum lapso, por alguma situação, por alguma adversidade da vida, pode não enviar o processo, mas diz ao cliente, vamos dizer, a gente está com o procedimento, está pronto, mas até terça-feira eu mando, me dê 48 horas para eu mandar o processo, sendo que essa informação ela não é passada. E às vezes é uma dor gigante que a gente vê nas ruas, a gente vê no campo essa dor, que é a falta de informação, ou uma informação atravessada, uma formação enviesada. Tem clientes, inclusive, que não tem nem o contato do advogado. Né? Então, assim, eu penso que se nós que militamos na área previdenciária, com pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, se a gente não olhar isso, né, fica assim, eu acho que é uma situação que a gente vai se distanciando da nossa própria humanidade. Doutor, o seu relato aqui sobre o caso da sua mãe mostra de forma clara a má vontade do servidor do INSS, porque, como o senhor disse, tem uma máquina de xerox ali do lado, que ele poderia resolver aquele problema de tirar uma cópia da identidade e substituir ali, tirar da CNH e colocar da identidade do RG, e ali resolveria o problema para dar entrada nesse processo dela. Acho que quando a gente sente isso na pele, a gente, no caso do senhor, como advogado da área previdenciária, mostra que tem uma responsabilidade maior de tratar esse seu cliente, porque ele pode se deparar com situações semelhantes. E o senhor já viveu isso na pele, e só quem passa por essas situações sabem, de fato, mensurar ali o quanto é frustrante você estar numa necessidade urgente, que sempre é urgente, quando envolve casos de saúde, é sempre urgente, e você se deparar com uma burocracia ou uma má vontade, uma simples má vontade de alguém que tinha ali naquela ocasião e para aquela questão o poder de resolver, e não resolve. Mas para a gente mudar um pouco de assunto, já entramos nos momentos aqui... Mas só para... Eu te peço desculpas, só para deixar claro, existe uma revolta em mim, em contrapartida... já fui atendido, já fui no INSS em várias unidades, em várias agências, já fui muito bem atendido também, né? Então, assim, tem muitos colegas advogados que tratam com esmero, né? Com muito brilhantismo também os clientes. Então, é óbvio que o que eu estou falando, né, são casos que existem, mas eu não posso generalizar. Sim, claro. A gente fala como em todas as profissões, todas as atuações de profissionais do mundo, sempre vão existir os bons e os que deixam a desejar, né? Infelizmente, as boas ações elas não se propagam tanto quanto as más ações. E é comum a gente encontrar com alguém, no caso aqui em tela do INSS, saindo de uma agência, de um posto do INSS, com uma reclamação de que faltou isso ou aquilo, do que sair elogiando. Então, a gente pede também às pessoas que buscam qualquer tipo de serviço, que quando for bem atendido, que tiver o seu problema solucionado ali, ele também saia propagando, fazendo essa boa propaganda, boa divulgação do servidor ali que está prestando aquele serviço. Muito bom o senhor tocar nesse assunto, que a gente também não quer dizer aqui que todo mundo do INSS é um servidor ruim, não. Um cara que não gosta de servir, né? Mas aí, doutor, a gente se depara também atualmente com um número de advogados sendo formados a cada semestre. Um número considerável. Até já conversas informais com colegas, e até aqui mesmo no JaiCast a gente já entrevistou outros advogados e falamos sobre isso. Hoje é difícil o camarada sair. O senhor largou um concurso público, né, no Ministério Público Estadual para
seguir a área de advocacia, na área previdenciária. E hoje é difícil para o advogado recém-formado ele obter esse sucesso, seja na área previdenciária, na área criminal, enfim, em qualquer uma das áreas do direito. Mas qual é a maior dificuldade e qual é o conselho do senhor que tem essa experiência, que deixou um concurso de carreira ali e foi seguir a advocacia e hoje tem um escritório bem conceituado com atuação em vários estados? Qual é a dica, qual é o conselho do Dr. Valmir Valença? Eu penso que quando a gente foca, às vezes a gente foca muito no dinheiro. Eu fui criado de uma forma que eu tinha que estudar para ter resultado financeiro. Eu ouvi muito, né? A gente ouve muito, a sociedade fala isso, né? O homem vale pelo que tem. Se o homem tem uma cachorra, só vale uma cachorra. Então, assim, eu acho que quando a gente termina a graduação, né? Fruto da sociedade, fruto do que a gente ouve em casa mesmo, né? Até com os nossos pais, nossos parentes, irmãos e tal. Sendo que eu acho que o grande lance, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, quem sou eu para dar uma dica, mas eu acho que o grande lance é a gente entender que tem algo maior por trás. Porque quando a gente faz movido por algo grande, na minha opinião, o que me move é algo grande. Eu preciso dignificar isso, sabe? Assim, na minha opinião. Eu entrei de fato porque eu precisava do dinheiro, e preciso. Né? A gente não é uma ONG. Nós somos um escritório que a gente paga bastante imposto, né? A gente tem e até a ONG tem seus financiamentos, né? Então, todo mundo precisa. Mas assim, eu acho que o grande lance, digamos assim, eu acredito que é a gente ter um propósito que seja maior do que apenas ganhar dinheiro. Sem perder, sem deixar de receber, por óbvio. Porque seja na esfera que for, vamos supor que seja na esfera criminal, na esfera trabalhista, previdenciária, civil, a gente não sai da faculdade preparado. A não ser que o cara faça um estágio num escritório da advocacia, por exemplo. Tem pessoas que fazem estágio lá no meu escritório, então ele tem uma noção do que é o direito previdenciário. Mas a maioria desses alunos, né, a maioria dos novos advogados, às vezes ele não tem essa experiência de como é. Ele tem experiência, ele sabe como é o Código Civil, ele sabe manusear aquilo ali, às vezes ele sabe da lei, mas ele não sabe como funciona, né? Então eu penso que mergulhar nisso aí tem que fazer sentido, sabe? Mergulhar, se você quer ser criminalista, vai assistir a audiência lá na vara criminal. Fala com o magistrado, é pública as audiências. Vai assistir a audiência, vai conversar com as pessoas. Eu acho que isso faz grande diferença. É você entender o propósito. Por exemplo, criminal não fazia muito sentido para mim. Mas tem grandes amigos meus que estão no ramo criminal, por exemplo, que faz total sentido para ele e eles fazem muito bem. E previdenciário não faz sentido para ele, faz para mim. O que foi que eu fiz? Eu fui para campo. Né? Eu participei de audiências, eu procurei entender, eu conversava com peritos para entender o porquê das coisas. Eu acho que ir para campo, se envolver, o resultado vem. Doutor, a gente passou por um período de pandemia que, apesar de todos os males que trouxe, mas de um modo geral, se a gente puder tirar algo bom, foi a evolução que se teve em cada indivíduo como pessoa e também em termos, eu diria, como sociedade. E uma coisa que fica evidente é a forma de trabalho. Em muitas profissões isso gerou uma modernização na atuação. E hoje a gente vê aqui, conversando com o senhor, e vê que atua em vários estados. Isso também foi fruto do aprendizado da pandemia, de ser obrigado a fazer trabalho de forma remota, e deu para aprender que nem todo serviço requer a sua presença física e você pode dar andamento nele e ter um bom resultado mesmo fazendo à distância. Pois é, eu acho que tem vários exemplos, né? Mas no meu caso específico, né, na advocacia previdenciária, a gente já tinha uma parceria no Amapá. A parceria no Amapá começou ali entre 2018 e 2019. Então, antes da pandemia, a gente já tinha parceria fora do Nordeste, digamos assim. Mas com a pandemia, nós passamos 15 meses em Arapiraca. A comarca de Arapiraca passou 15 meses sem fazer audiência. Porque o juiz queria fazer de forma presencial, ele queria ver, né, o agricultor, ele queria ver a pessoa que estava pedindo benefício, ele queria ver as mãos, ele queria ter o contato. Então ele não fez audiência. Imagina, se o nosso escritório, né, eu tenho 2 filhos, né, eu sou casado. Então se eu precisasse, por exemplo, especificamente, unicamente de Arapiraca, né, eu precisava dessas sentenças para poder pagar a feira lá de casa. Mas
outros espaços, como no Amapá, Pernambuco, Ceará, a gente conseguia fazer de forma virtual. Então, eu acho que a virtualização de alguns procedimentos, ela, sem sombra de dúvidas, viabilizou a vida de muita gente, né, benefícios. Imagina uma senhora que ficou viúva, o sustento era a aposentadoria do falecido, ela não consegue comprovar a dependência, né, ele morre nesse período, ela não consegue comprovar a dependência dentro do INSS e precisa da justiça, como que vai ser? Ela vai ter que esperar aí um ano, né? 15 meses. Né? Como que ela vai sobre? Então, acho que a virtualização de alguns procedimentos, sem sombra de dúvidas, veio para fazer com que o princípio da eficiência, né, que é tão típica da justiça, do Juizado Especial Federal, fosse executado. Então, é importante que isso... Não tem como a gente falar em regressão, né, quanto a isso. Voltar ao que era só as audiências presenciais. Não tem como, porque já se provou que é possível se fazer dessa forma virtual, né? Eu penso que, por exemplo, a maioria das audiências hoje acontecem de forma presencial, ok, mas em casos de impossibilidade da presença ou em caso de requerimento, às vezes a pessoa, uma senhora que não tem condições de se locomover, por exemplo, se faz um requerimento, por que não o magistrado? Né? A gente tem exemplo de grandes pessoas, né? de pessoas muito grandes que estão militando hoje na magistratura federal, que viabilizam procedimentos e processos entendendo o caso concreto, entendendo as necessidades de quem está pedindo. Doutor Valmir Valença, o senhor citou aqui grandes pessoas, existem grandes pessoas na magistratura federal. A gente tem, se o senhor falar nisso, a gente tem o doutor Cleito Ferreira, que é aqui de Arapiraca, juiz federal, tem se destacado no cenário nacional pela forma como atende ali cada uma das pessoas que vão em busca, sobretudo, de benefícios de aposentadoria lá na Justiça Federal, em que ele atua. Se não mudou, ainda é impropriar, né? Mas, quando o senhor vê, acho que o senhor já deve ter visto alguns vídeos dele divulgando, como o senhor vê a atuação de um magistrado tendo ele como exemplo, a atuação dele como exemplo. Isso é o que o seu escritório busca também quando o senhor fala de valorizar o cliente. Para o senhor é um cliente, para o magistrado é uma pessoa que necessita ali da intervenção da justiça para garantir um direito que a lei já lhe dá. Muito obrigado pela pergunta. Dentre todas, eu acho que essa me deixa num ambiente muito confortável para parabenizar. Eu sinto emoção quando a gente fala da atuação do Dr. Cleiton. Chega a me arrepio, né? Eu acho que humanizar esse tipo de atendimento foi como eu falei há momentos atrás. Às vezes as pessoas elas não são tratadas com dignidade nem dentro de casa. E aí ela vai para uma audiência tremendo. Às vezes pergunta o nome, ela gagueja para dizer o próprio nome. Né? E aí você se depara com uma pessoa de uma humanidade, como a do Dr. Cleiton, que permite com que uma audiência flua e ele consiga extrair a verdade, que é o que ele precisa. Então, assim, eu acho que parabéns ao Dr. Cleiton e outros também, né, que às vezes não tem a exposição e a magnitude, né, do que o Dr. Cleiton consegue fazer. Mas, assim, é brilhante isso, né? Assim, eu acho que é emocionante. Me emociona ver vídeos, às vezes eu nem sempre eu acompanho sempre, mas as pessoas me mandam. E assim, vivenciar isso é algo extremamente importante para o cliente, né? Para a pessoa, para o cidadão, para o governo, para todos nós que estamos envolvidos. Eu acredito que o próprio INSS fica feliz, né, de ver que a gente tem uma atuação que resolve, né, que é eficiente, que trata o outro como deve ser. É importante. Agora, doutor Valmir Valença, a gente chegou aqui no nosso momento final. Estamos conversando com o senhor, um advogado que é reconhecido em todo o Brasil, com atuação em muitos estados do Nordeste. Atuação que começou aqui em Arapiraca. O senhor já residiu em Arapiraca, hoje o senhor reside em Maceió. E para a gente encerrar, eu tenho duas perguntas. Uma é sobre a residência. O senhor foi para Maceió, foi por necessidade profissional ou porque não gostou de Arapiraca? Eita. Onde é melhor de se morar? É em Arapiraca ou a loucura da capital? O senhor começa a pessoa que diz que é dinâmica, que gosta de estar ali no dia a dia, ativo, não gosta de uma rotina. Foi isso que foi buscado na capital, uma quebra de rotina que você tinha aqui em Arapiraca? Pois é, o que acontece? Eu estava aqui em Arapiraca até a pandemia.
E quando terminou a pandemia, durante a pandemia, eu aprendi que eu poderia trabalhar. Eu já tinha, né? A gente já tinha essa parceria no Amapá, a gente já tinha movimentação no Ceará também, em Sergipe. E assim, a gente já atuava em outras áreas remotamente, né? E fazia essas viagens semanal ou quinzenalmente visitando essas unidades. Então, a ideia de ir para Arapiraca, para sair de Arapiraca para ir para Maceió, porque minha família é de Maceió, e também ali é um polo, por exemplo, para ir para o Amapá, a gente só vai se for de avião, né? Ceará também, então assim, seria um lugar mais estratégico para a gente também fazer esse acompanhamento de onde nós estávamos atuando. Ok, então fica a dica. Já foi anunciada aqui a construção de um aeroporto em Arapiraca, então quando tiver um aeroporto aqui, claro, tendo essa malha aérea, né, que fala e atendendo todos os estados que o doutor Valmir Valença atende, pode ser que ele volte a residir em Arapiraca, né? Mas aí, doutor, para a gente encerrar, a gente não falou ainda o nome do seu escritório, né? Porque tem o nome, não é só Valmir Valença que tem toda essa estrutura para atender tantos estados, né? É toda uma equipe, então acredito que tem um escritório, sei lá, vamos descobrir agora qual é o nome do escritório. A gente sabe que são 10 anos, está fazendo 10 anos de atuação. Como é para um advogado, o senhor, quando saiu da faculdade, já pegou o diploma, mas já estava com o exame da ordem, já estava credenciado pela Ordem dos Advogados do Brasil, mas era o Valmir Valença, né? E hoje, depois de 10 anos, não é só mais o Valmir Valença, o doutor Valmir Valença, é um nome, é um escritório. Como é essa trajetória de 10 anos e qual é o sentimento do doutor Valmir Valença, que saiu lá quando recém-formado, começou a trilhar esse caminho da advocacia na área previdenciária? É emocionante, né? A gente, na verdade, os 10 anos são 10 anos em Arapiraca, né? Eu comecei já em Maceió, comecei em 2012. Então são 10 anos só de Arapiraca. 10 anos em Arapiraca. Então tem muita história para contar aqui, tem muitos casos resolvidos aqui em Arapiraca. Pois é. A gente tem mais de 7 mil processos, né? Que a gente conseguiu ser patrono desses clientes, né? Desses cidadãos. E o que a gente percebe que nessa caminhada, alguns não estão mais comigo, algumas pessoas que estavam comigo lá no início, né, agora já não estão mais, às vezes estão trilhando esse caminho individualmente ou com outros novos parceiros. E o que eu acho massa é que a gente se encontra e a gente percebe que a dignidade do serviço previdenciário, ela caminha com essas pessoas. Por exemplo, como eu falei, né, entregar o RPV, mostrar ao cliente, né, que dos 10 mil que saiu, dos 10 mil que ele tinha direito, só vai sair 7 para ele, porque 3. Então, assim, esse caminho dessas pessoas que estavam conosco e que estão hoje também, hoje tem o doutor Juvenal, que começou comigo, né, veio comigo de Maceió para Arapiraca, a doutora Camila, estão comigo até hoje, né, estamos juntos até hoje. Mas outros não estão mais, mas eu acho que o importante não é a gente estar junto ou não, o importante é que esse princípio ele reverbera por onde passa, né, da transparência, da dignidade, da humanização, da humanidade do que a gente faz. Assim, sem sombra de dúvidas, eu recebo às vezes mensagem de pessoas que já trabalharam com a gente, né, que hoje estão aí fazendo. Tem um dos nossos advogados, né, que foi nosso advogado, que hoje está no estado do Amapá, né, e aí ele manda mensagem para mim dizendo como é que tá. Quer dizer, o cara daqui de Arapiraca foi para o Amapá porque entendeu a necessidade e a realidade daquele local. Né? Um abraço, Guilherme, doutor Guilherme, né? Até me emociono. E aí o cara manda mensagem para mim de vez em quando. Cara, que massa o que a gente viveu, né? Tô trazendo isso para aqui, né? Mudando a realidade, mudando a vida de pessoas. Então, sem sombra de dúvidas, tanto dignificar com as pessoas que estão comigo hoje, quanto com as pessoas que já passaram por nós. O nome do escritório é Valmir Valença Advocacia, né? Continua sendo esse nome. A gente espera que nos próximos anos a gente consiga expandir. A gente está com um plano de expansão para a Bahia, agora no próximo semestre. Mas, sobretudo, expandir de forma a dignificar o serviço previdenciário. Se for para a gente expandir de qualquer jeito ou expandir para ter um número melhor, não nos interessa. Não nos interessa. Eu acho que o grande foco nosso é expandir, trazendo e robustecendo cada vez mais uma possibilidade de dignificar os relacionamentos dentro do direito previdenciário.
Ok, a gente percebe, e o senhor deixa claro aqui na sua fala, que tão importante quanto atender um cliente para a sua equipe de advogados, tão importante quanto atender um cliente e dar a solução para a causa dele, é também formar esses profissionais, esses advogados que buscam o escritório para atuar como advogado, e não prende. Isso. À medida que eles estão prontos, se acham prontos para trilhar o seu caminho, sabe que vai estar levando uma ideologia, uma forma de trabalho séria, respeitando ética, respeitando cada cliente na sua individualidade, para onde eles forem. Isso é muito importante. Agora, doutor, para a gente fechar de vez, a gente sabe que tem umas restrições impostas, eu diria, que pela ordem dos advogados do Brasil, quanto a advogado fazer propaganda, né? Por que essa proibição? Se não tivesse essa proibição, podia até ser uma oportunidade para a gente estampar aqui a logo do Valmir Valença Advogado, né, na nossa tela. Mas nem adianta pleitear uma cota de patrocínio do escritório de advocacia, porque a OAB não permite, na verdade. Por que isso acontece? Isso é justo na visão do senhor ou acaba sendo injusto, dificultando a propagação dos bons trabalhos, como o que o senhor falou aqui do seu escritório, da forma de trabalho séria que tem o escritório Valmir Valença Advogados? Eu penso que é uma norma nacional, né? Foi pré-estabelecida, né? Pessoas que têm legitimidade para legislarem fizeram essa norma. Eu não sou contra. A base principal dessa proibição de propaganda é o abuso de poder, porque tem pessoas que poderiam usar dessa possibilidade de propaganda de uma forma distorcida, né, com relação ao mercado, e isso acontece em várias categorias profissionais, como médico, a gente não vê propagandas também, né, de médicos específicos, mas eu acho que a informação ela tem que ser passada, e ela está sendo passada. Eu acho que o mais importante é essa possibilidade, não há proibição da informação. Eu acho que mais importante do que fazer a minha propaganda é a gente passar a principiologia, né? Tipo assim, quais os princípios que deveriam nortear esse tipo de atividade? É muito mais importante do que estampar meu nome aqui. Eu acho que o que foi falado aqui, até porque se a gente estampa, de repente pode ser que outros colegas, estou dando um exemplo, né? De repente pode limitar a possibilidade de outros colegas beberem do que a gente está falando aqui. Então eu acho que mais importante do que falar do Valmir Valença Advocacia, falar da marca, digamos assim, falar desse escritório, é a gente falar do que a gente defende. Porque eu acho que o que a gente defende pode mudar a realidade social do país. Veja, Alagoas tem mais de 100 municípios. 102 municípios. O que segura maior parte desses municípios, eu chamo de PREPRE, é Prefeitura e Previdência. Esses cidadãos de maior parte dos municípios do Brasil, podemos falar de Alagoas, o que segura ele é PP, é Prefeitura e Previdência. Então a gente está falando de algo que, caso essa principiologia ela seja difundida, a gente pode mudar a realidade da nação. Eu acho extremamente significativo. Quer fazer alguma pergunta? Que eu queria fazer um agradecimento, Edvaldo. Então, pode ficar à vontade. Eu queria agradecer imensamente a esses mais de 7 mil clientes, mais de 7 mil cidadãos, pessoas que com capacidade cognitiva e sem capacidade cognitiva, porque a gente trabalha com muita criança, a gente trabalha com pessoas que têm déficit de deficiências mentais, né, seja de diversos graus. Então a gente agradece essas pessoas que nos confiam, esses representantes de pessoas em situação de vulnerabilidade que confiam na gente. E a gente agradece, né? A gente agradece muito as pessoas que passaram por nós, tantos e tantos, sabe? Tantos e tantos profissionais, tantos e tantos advogados, assistentes, assessores que passaram conosco, recepcionistas, motoristas, que trabalharam com a gente, que hoje podem estar trabalhando para outras pessoas, mas que fizeram com que a gente chegasse onde a gente está. Então eu quero agradecer a todas essas pessoas que passaram por nós nesses últimos 10 anos e agradecer também às pessoas que estão apostando na gente hoje. Hoje a gente tem uma equipe grande, né, uma equipe forte, né, em vários estados, né, em algumas cidades aqui do estado de Alagoas também, que deixam de estar em outros lugares, né, às vezes pedem demissão de outras possibilidades para estar apostando no nosso sonho. Porque entende que a gente pode fazer com que esse serviço seja feito do jeito que eu falo. Né? Eu tenho muita paixão pelo que eu faço.
Então, assim, eu queria agradecer imensamente por essas pessoas deixarem de estar em outros lugares, que é o custo de oportunidade. Para mim, o maior custo que o ser humano tem é o custo de oportunidade, é o que você deixa de fazer para fazer o que você escolheu fazer. Então, assim, eu agradeço imensamente a essas pessoas que estão fazendo parte da Valmir Valença Advocacia hoje. A gente só consegue dignificar esse serviço porque vocês estão apoiando e fazendo com que a dignidade aconteça no dia a dia, através de um agendamento, através de um recebimento de telefone, através de uma carona que a gente dá, sabe, uma viabilidade de transporte, através de uma consulta médica. Então, assim, sem essa equipe, a gente não conseguiria fazer o que a gente fez, a gente não conseguiria chegar onde a gente chegou e a gente não vai conseguir ir para onde a gente quer ir. Então, assim, agradecer imensamente a você que hoje está fazendo parte da nossa equipe, que deixa de estar fazendo outras coisas, que está pagando esse custo de oportunidade, muitas vezes no auge da vida. Pessoas ali que estão nos seus 20, 25, 30, 35 anos estão com a gente, né? Estão deixando de estar em outro lugar para passar 8 horas por dia ali imerso nessa realidade do que a gente propõe. Então, assim, muito obrigado a vocês. Ok, chegamos ao final de mais um episódio do nosso JaiCast. JaiCast é um produto com a marca Jai Notícia. Da velocidade dos acontecimentos, acesse jainoticia.com.br. Dr. Valmir Valença, o nosso muito obrigado por poder compartilhar um pouco dessas suas experiências. Tinha muita coisa ainda que a gente poderia conversar aqui, como quantidade de benefícios, tipos de benefícios de aposentadoria, enfim. Mas nosso tempo também é limitado, mas com tanta coisa que a gente poderia ter abordado aqui, que ainda faltou a gente abordar, deixa uma lacuna aberta que a gente pode preencher, quem sabe criando algum quadro com uma dica específica trazida pelo senhor, por alguém da sua equipe. Vamos estudar essa possibilidade e ver como a gente faria isso para que as pessoas possam a cada dia terem acesso à informação correta de como se comportar, como requerer algum benefício do INSS, Previdência Social do nosso país, que, como o senhor disse, é uma das molas do nosso país, né? Que é Prefeitura e Previdência, que são as duas ali que mais socorrem as pessoas diretamente. Então, a gente vai fazer estudar essas possibilidades, mas será muito interessante para a gente e também para a sociedade, porque a gente busca trazer a informação de qualidade e prestar um serviço que a gente também tem. A gente sente que tem essa missão de levar uma informação de forma séria e verdadeira, tirando dúvidas de quem nos acompanha, seja nos streams de áudio, seja no YouTube, seja Instagram, TikTok, enfim, por onde todas as plataformas que a gente divulga os trabalhos que nós fazemos aqui. E por isso a gente procura sempre trazer coisas sérias, coisas que agreguem no dia a dia das pessoas. Então, nosso muito obrigado ao senhor, a toda a sua equipe, ao seu escritório, por disponibilizar esse tempo. O Dr. Valmir Valença, que saindo daqui, amanhã ele já vai para Mato Grosso do Sul, né? Saindo daqui vai para Mato Grosso do Sul, porque a esposa já foi, não quis esperar por ele não. Ele foi-se embora, já foi para lá com os filhos, mas ele ficou devido também esse compromisso com o JaiCast, e a gente agradece por isso, doutor. Então, a gente deixa o nosso contato, caso você tenha alguma dúvida. Eu também digo que, caso queira fazer algum comentário aqui, acho que vai ficar no YouTube, fica com as mensagens, os comentários abertos. Mas o nosso número para contato é o 9914 0500. Dr. Juvenal é um parceiro meu, foi meu sócio ali em 2012, quando eu comecei junto com ele, até hoje nós estamos juntos. Você pode falar com o Dr. Juvenal, o pessoal vai te atender nesse número. E o nosso Instagram é Valmir com W, Valmir Valenca, que é Valença sem o C cedilha, Valmir Valenca ADV. Aí é o nosso Instagram. Obrigado por participarem desse momento com a gente. Ok, conversamos com o Dr. Valmir Valença, advogado previdenciarista, atuando no Agreste Alagoano e em todo o Nordeste. Chegou ao final mais um episódio do nosso JaiCast. Contamos com você no nosso próximo encontro. Até breve.